Cara amiga, caro amigo telespectadores, nossos votos cordiais de muita paz. Novamente estamos com vocês, através da tvsei.com. A nossa abordagem de hoje diz respeito a um tema que merece o melhor tratamento de todos, particularmente de nós, os espíritas. Desejo referir-me à obsessão. A obsessão hoje, como em alguns períodos da humanidade, naqueles períodos aconteceu, tem um caráter epidêmico e encontra-se nas mais diferentes manifestações em nossa sociedade. O egrégio codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, referiu-se que periodicamente a humanidade parecia assaltada por verdadeiras hordas de espíritos infelizes que produziam obsessões coletivas. Não é necessária uma acuidade maior para observar que os disparates, os transtornos, os desequilíbrios que vicejam em nossa sociedade estejam refletindo de maneira inequívoca a tragédia de uma obsessão coletiva. Ficaram célebres muitas cidades no passado que foram invadidas por hordas de espírito provocando obsessões tormentosas como Euxênias e em tantas outras. Vivemos hoje os dias da angústia, da agressividade e da violência. É certo que há grandes exceções, que existem espíritos de escola, afinal, sem os quais não poderíamos sobreviver neste naufrágio dos sentimentos nobres. No báratro a que fomos atirados pelas nossas atitudes inconsequentes. É natural, portanto, que estejam entre nós esses espíritos necessitados de compaixão e de diretrizes, para que se recuperem, para que encontrem o caminho do discernimento e possam contribuir em favor da própria como da felicidade coletiva. Abordando a questão com seriedade, Allan Kardec, em o capítulo número 23 do Livro dos Médiuns, estuda as obsessões, demonstrando que nem toda loucura é loucura, sendo invariavelmente um processo obsessivo. Mas é necessário discernimento e cuidado, porque nem toda obsessão é apenas obsessão. Pode também ter no seu bojo embutida a loucura, que agora se nos apresenta numa variedade muito grande de manifestações, de sintomas, de definições. O certo é que nas páginas mais recuadas da história da humanidade vamos encontrar fenômenos obsessivos lamentáveis e dolorosos. Eu recordo-me, por exemplo, que Nabucodonosor periodicamente era assaltado pelas forças do mundo espiritual inferior e deixava-se arrastar a transtornos de conduta emocional e mental de maneira lamentáveis. Saul, muitas vezes, no seu tipo de depressão bipolar, de angústia e de exaltação, somente se acalmava na terapêutica apresentada por Davi, através dos salmos, dos cânticos, tangendo a lira, apresentando uma maneira de espantar as forças tenebrosas que dominavam a mente do rei aturdido. Recordamos-nos da célebre Casa Júlia de Roma, Domício Nero, por exemplo, depois de haver assassinado a sua esposa e a sua mãe Agripina, asseverava vê-las perseguindo, clamando por justiça. E para poder fugir dessas sombras que ele chamava malignas, mandou erguer a Domus Áurea, onde tentou refugiar-se, sem o lograr, na sua mente atormentada, que culmina pelo ato hediondo de um suicídio, homicídio,
Quando, não tendo coragem de atirar-se sobre a lança, um soldado ajuda-o, com todo desdém e sarcasmo. Mas se observarmos Tibério, essa personalidade incomum do Império Romano, em Anacapari, muitas vezes realizava evocações de espíritos e mandou matar a Ápio, porque o interrompera numa dessas atividades, também com a mente atormentada pelas forças ultrizes da erraticidade inferior. No Evangelho de Jesus, os fatos das possessões, palavra que Allan Kardec preferiu substituir por subjugações, já que os espíritos desencarnados não entram no corpo possuindo, como ocorreria com o líquido dentro de um vasilhame. A interferência é sempre perispírito a perispírito, do desencarnado com o encarnado, ao qual se lhe acopla aquele que exerce maior pressão, e naturalmente a mente do desencarnado é mais vigorosa, utilizando-se das fragilidades morais, da consciência de culpa, do débito daquele que delinquiu, procurando fazer justiça com as próprias mãos, em o delírio atormentado por causa da própria ignorância. O Evangelho de Jesus está rico dessas cenas lamentáveis e dolorosas. Esteja ela no jovem que parecia sofrer de epilepsia, a quem Jesus atendeu depois de descer do Tabor, na planície do Esdraelon, quando o pai agoniado disse-lhe: um espírito imundo toma-o e o faz babar até o próprio sangue. E o mestre, compungido, olha além das fronteiras da carne e vê nas sombras o espírito covarde, escondido e perverso, e diz-lhe com autoridade: espírito imundo, em nome de meu pai eu te ordeno, sai dele. E claro, o obsessor libertou a sua vítima, que o mestre entregou ao pai em perfeita lucidez. A mim impressiona-me particularmente a grande cena em Gadara, quando Jesus, desejando visitar aquela cidade de criadores de porcos, odiados pelos judeus, que consideravam os suínos animal imundo, portador de muitas enfermidades, e ao atravessar com os seus companheiros o cemitério abandonado, sai de uma sepultura um homem transvariado. Jesus de Nazaré, grita ele, que tens tu contra mim? E o mestre interroga: e quem és tu? Nós somos legião, porque nós somos muitos aqueles que estamos neste corpo. Não nos mandes para o Hades, deixa-nos pelo menos tomar conta dos porcos que aqui pastam. E Jesus, expulsando do atormentado, viu os suínos atirarem-se na montanha, nas frinchas das rochas despedaçarem-se na direção do mar. É claro que os obsessores não incorporaram os animais, mas a sua vibração, a algazarra que produziram ao libertar aquele corpo, espantou os animais, que partiram desesperados e tombaram do alto da montanha. E então Jesus recupera este e tantos outros indivíduos portadores de obsessões físicas, de paralisias por injunção da força psíquica da entidade perversa nos centros do movimento.